Hoje eu estou tão em paz comigo. Parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado. Oi, Robson. O que eu tenho sofrido. Hoje eu olhei o céu. Olá. Olá, boa noite. Boa E no noite. meu coração a presença tão Sejam bela todos bem-vindos. de Jesus e dizendo pra mim: vem, deposita em minhas mãos todos Oi, os Dani. seus problemas. Raquel. Antes de olhar tão só Beni. no Todos não perca bem-vindos. essa fé do Namorado. Quem venha vir se alimentar do pão da vida, segue os passos, não sente as feridas, tem a paz que eu dou, é feliz, enfim. Senhor, perdoai meus pecados, Tia me Vera, aceita seu lado, me Carla, deixa tocar o seu Kari. manto sagrado e a Boa graça noite, que eu peço. Dindo. Beca, tudo bem, Beca? Saudade de você. Boa noite, meu bem. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Boa noite, a Vera. Boa noite, Roberto. Numa telha quebrada e uma vida para sempre, Jesus. Que bom, Beca. Jesus, Tia Silvia, boa noite, meu amor. Também estava com saudade, Beca. Oi, primo. Senhor, consolai os que choram, curai os que sofrem nas ruas, nos guetos, nos becos escuros, na chuva, no frio, sem teto e sem pão. Piedade daqueles que pensam Van Edith, boa noite. felicidade é a riqueza, o poder. Ser feliz na verdade é quem tem Jesus dentro do coração. Jesus Salvador, Oi, Fá, boa noite, amor. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Senhor, perdoai meus pecados, me aceita seu lar, me deixa tocar. Nanda, amiga, saudade de você. Aqui entre nós, seja bem-vinda. Senhor, quem sou eu para que entrei Dani, meu amor, seja em minha bem-vinda. morada, mais um fio de sua luz, numa telha Boa quebrada, noite. ilumina uma vida para sempre, Jesus. Vamos começar a acomodar. Vamos baixando a música. Vamos nos preparar para a nossa prece, que é o nosso Pai Nosso. Que o Mestre Jesus esteja conosco. Vamos preparar o nosso coração, elevar o pensamento a Deus. Mentalizar o Mestre Jesus. E orar juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, assim seja. Mais uma vez, boa noite a todos. Hoje nós vamos recapitular o assunto da semana passada. Conversamos sobre reconciliação. O capítulo 11 da obra Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, autoria de Joana de Ângeles. Vou passar a palavra para o Robson para ele dar boa noite a todos. Boa noite a todos, bom estar aqui novamente, bom refletir sobre esse tema que muito ajuda através da proposta de reflexão da nossa caminhada, né? Mais leve, mais compreensiva, entendendo as razões pelas quais a gente recebe a orientação de se reconciliar, mas na verdade estamos diante da possibilidade de não precisar reconciliar, porquanto, compreendendo, não produziremos animosidades, né? Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão chegando agora. Mais uma vez, vamos tentar serenar um pouquinho, silenciar. Às vezes a gente tem a vontade de ficar mandando mensagem, olá. Agora vamos prestar um pouquinho atenção nessa reflexão. Claro que vocês têm toda a liberdade para perguntar e para conversar e para dizer o que vocês sentirem vontade. Mas a gente está conversando aí, Fábio, sobre justamente nos momentos da fala a gente poder escutar um pouquinho e poder trazer também o que vocês quiserem trazer de acréscimo, porque sempre trazem coisas muito positivas, tá bom? Então, como eu falei, a recapitulação, como nós começamos com esse tema na semana passada, o capítulo 11 do livro Jesus e o Evangelho, a luz da psicologia profunda. Joana de Ângeles começa o trecho trazendo o Evangelho, um trecho de Mateus, que diz que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centavo. Semana passada nós falamos sobre o desafio do perdão, falamos sobre a jornada espiritual, falamos sobre que devemos perdoar de fato, são as pessoas ou os fatos, que os fatos não mudam. Infelizmente, a gente não pode voltar atrás e alterar os fatos, mas as pessoas têm a possibilidade de mudança, sim. Falamos de que o amor é o que vai, de fato, restaurar o que ficou ferido, enfim, vai dar possibilidade da gente restaurar as feridas causadas pelos conflitos, pelos embates, pelas dores que nós provocamos uns aos outros. E também pensamos em que, de fato, nós colaboramos de alguma forma, né? Para que isso aconteça. Nós temos as nossas responsabilidades, não é só o outro, não cabe só o outro. Olha o outro nessa perspectiva. Então, hoje nós vamos fazer um trechinho para iniciarmos da própria Joana, do próprio capítulo trazido, que diz assim: nesse aspecto do perdão, projetam-se os resultados dos ressentimentos para outras experiências fora da matéria, ou em futuras reencarnações, quando os litigantes continuam imantados uns aos outros, sem que se facultem oportunidade de libertação, enfermando-se reciprocamente ou permanecendo em pesados conflitos internos, quão sacrificiais e inúteis. Nos traz a reflexão de que quando a gente não abre o coração, se esforça de alguma forma colabora para a reconciliação, perdão, possivelmente estamos também colaborando para que o desafeto, para que as dores se propaguem e nos alcancem na existência, em outras existências, inclusive enquanto espíritos desencarnados. Então, ela traz uma reflexão bem interessante acerca do desafio que é perdoar. E o quanto é importante nós nos sentirmos desafiados e colaborarmos para o processo de reconciliação. Então, no livro do Dr. Bezerra de Menezes, Recadinhos do Meu Coração,
de autoria de Bezerra de Menezes, psicografia de José Carlos de Luca, ele nos fala que o perdão é o que cessa a dor. E nos diz também que se nós fôssemos mais compassivos, tivéssemos um pouco mais de compaixão com os nossos semelhantes, tanto os presídios quanto os hospitais estariam mais vazios. Quando a gente ouve, eu acho que o impacto dessa frase nos convidam à reflexão, de fato. Imaginemos os presídios e os hospitais do mundo inteiro mais vazios por conta dos processos de perdão que muitas vezes nós rejeitamos, de fato, nos negamos a fazer. Tendo condição, às vezes, a gente se nega a fazer. Não compreende o outro nas suas dificuldades. Na verdade, não compreende, não se coloca no lugar do outro, acha-se, se coloca sempre no lugar como vítima. Tendemos a, de uma forma ou de outra, alimentar as animosidades e ferir também o nosso semelhante. Não somos só nós que somos feridos, muitas vezes nós somos os algozes também. Então, é uma urgência, é uma necessidade que a gente converse sobre isso, encontre as nossas dificuldades reais nessas relações, mas se proponha com uma boa vontade perseverante em fazer o nosso melhor. A proposta é, eu tenho que fazer o melhor, o que eu posso de melhor nesse sentido, para que eu tenha, desculpem, um pouco mais de paz no meu mundo íntimo, para que eu promova também melhora, reforma de fato, se eu quero me propor a isso. Então eu preciso colaborar comigo mesmo e trazer esse olhar para o outro. Então, eu vou trazer também, para a gente refletir hoje, uma mensagem do livro Pão Nosso. O nome da mensagem é Conciliação. Uma mensagem de Emmanuel. E me permitam, eu vou lê-la todinha, porque eu acho pertinente para esse assunto de hoje. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não te aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial de justiça e te encerre na prisão. Jesus, Mateus 5:25. Emmanuel nos diz: muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação desta passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. A advertência do mestre, no entanto, é fundamental consoladora para a consciência individual. Assevera a palavra do Senhor: concilia-te, o que equivale a dizer: faze de tua parte. Corrige quando for possível relativamente aos erros do passado. Movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade, perseverante. Insista na bondade e na compreensão. Se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecia as obrigações primordiais e observa se não agiste com piores características. Se é perverso, caracteriza a conduta de um doente e demente em vias de cura. Dementado, desculpem. Faz o bem que puderes enquanto palmilhas aos mesmos caminhos, porque se for um inimigo tão implacável que te busca entregar ao juiz, de qualquer modo, terás então igualmente provas e testemunhos a apresentar. Um julgamento legítimo inclui todas as peças e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Trabalha, pois, quanto seja possível no capítulo da harmonização. Mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Essa mensagem de Emmanuel é belíssima. E muitas vezes nós ouvimos as pessoas falarem assim: eu faço tanto, faço um esforço nesse sentido para tentar harmonizar, para poder viver melhor, próximo de fulano, de Beltrano, sendo um familiar, qualquer que seja, no ambiente do trabalho, eu tento, eu me esforço, mas o outro não permite, não é muito difícil, é um temperamento muito difícil. E, de fato, existem temperamentos que são difíceis, na verdade, mas o que a mensagem nos traz? Nós devemos fazer a nossa parte, tentar entrar em harmonia e conciliar a nossa consciência. Se usamos de boa vontade, uma boa vontade perseverante,
e tentamos fazer o exercício de compreender o outro, e em suas limitações, inclusive, como nós temos as nossas, e são muitas, se nós colocamos a energia nesse sentido, de tentar compreender o outro, a circunstância, se de fato nós não faríamos o mesmo que o outro fez, estando no lugar do outro, se fazemos esse exercício de tentar compreender a situação e a outra pessoa, estamos fazendo o que é possível para nós. Não é verdade? A gente não pode fazer a outra parte. A outra parte cabe ao outro, mas a nossa parte cabe a nós. Então, em qualquer reconciliação, existe alguém além de mim. Então, esse alguém além de mim, se eu me esforçar para compreender de alguma forma, compreender que ele pode estar adoecido, como trouxe a mensagem de Emmanuel, compreender que pode estar vivendo uma dor profunda, compreender que eu posso ter provocado essa dor, sim, nessa existência ou numa outra, ou colaborado para ela. Se eu trago o meu olhar compreensivo e com compaixão, como nos diz a Bezerra de Menezes, se eu uso de compaixão de alguma forma na direção desse outro, eu consigo de alguma forma também amenizar, né, as minhas inquietações, as minhas dores, colocar um outro no lugar em que eu posso de alguma forma também usar de amor, de misericórdia, de compaixão, de tudo que eu tenho de bom. E nós não temos essas virtudes, nós estamos ensaiando elas, e são essas experiências que nos convidam a esse exercício. Se nós não fôssemos magoados, não teríamos como exercitar o perdão. Então, se somos convidados a esse exercício, podemos, de alguma forma, exercitar, pôr em prática. O que é exercitar é pôr em prática. E é um pouco de cada vez. Tem dias que a gente vai conseguir. E vai concluir o dia e dizer, ai, foi tão produtivo se alguém que eu tenho que conviver, né, diretamente. Tem dias que não. Dá a sensação que a gente tem é que a gente não deu conta. Diante da dificuldade que é trazida. E isso é normal, é o que acontece, de fato, com todo mundo. Mas se nos propormos a esse exercício, é um passinho de cada vez. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz a nossa mudança numa existência é muito pequena. Então, é preciso que a gente tenha clareza disso. Ela é pequena, de fato, mas ela precisa ser, nós precisamos ter consciência do que a gente deseja. Olha, eu preciso me esforçar aqui para que, de fato, ocorra algum tipo de mudança. Eu preciso me colocar aqui nesse lugar. Compreender que eu tenho um papel. Compreender que eu tenho autonomia. Compreender que se eu desejo, de alguma forma, ser perdoado, eu preciso ofertar isso para o outro. Claro que cada dor é uma dor, cada situação é uma situação, cada outra pessoa é outra pessoa, cada desafio é um desafio, não existe uma fórmula, só existe uma orientação, né? E um modelo que é o Cristo. E se ele nos deu o perdão como orientação, é porque nós já temos condições, de alguma forma, a seguir esse caminho. Dar esses passos nessa direção. Porque quando a gente erra no sentido, na direção do amor, a gente já está errando no lugar certo, na direção certa. Entendem? Nós não vamos acertar sempre, não. É pretensão nossa acertar sempre. E às vezes eu particularmente trabalho muito isso em mim, porque eu fico exigindo muito de mim, que eu faça as coisas certas, e eu reconheço que isso é um aspecto do orgulho que é presente na minha natureza ainda, e latente, forte, e eu vou me colocando, me vigiando e percebendo que é trabalhoso, se reformar é trabalhoso, mas ninguém pode fazer por mim, senão eu mesma. Então, quando a gente se debruça sobre o livro dos Espíritos, aí, Fabinho, seja bem-vindo, meu amor. Quando a gente se debruça sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o livro dos Espíritos, sobre a doutrina espírita, que vai nos dar também condições para fazer isso, nós temos que nos convidar intimamente para isso. Então, vai requerer de mim esforço, vai necessitar que eu trabalhe de fato, que eu me conheça e que eu compreenda que o outro também está vivendo situações que eu não conheço. Por mais que eu venha na pretensão, às vezes a gente tem essa pretensão de tentar entender o outro, de tentar, né, tá ali, é um universo que eu não conheço, como o Robson trouxe na live passada. São dois mundos ali dialogando. Então, o exercício desse olhar favorece o processo de reconciliação, favorece. Se uma parte faz, já é um passo. Se duas partes fazem, melhor ainda. Mas é preciso que a gente sempre tenha
em mente que é necessário. Por quê? E a gente tem as obras de André Luiz que nos trazem histórias belíssimas do quanto se leva de tempo, às vezes, para que os corações se reconciliem no plano espiritual. O desafio que é, às vezes, a própria vida, a própria existência, a reencarnação, para reencontrarmos corações e vivermos essa experiência da reconciliação. É a tarefa mais desafiadora para o espírito é a reconciliação. E Jesus foi um conciliador. Jesus ele traz a conciliação em todos os aspectos, na sua postura, na sua palavra, na sua vida, enquanto espírito já perfeito. Então, aí a gente compreende a importância do evangelho no lar. A importância de alguma forma, a gente trazer e refletir juntos acerca da mensagem de Jesus, porque nós sabemos que o lar é um ambiente, muitas vezes, que nós reencontramos também os nossos desafetos de ontem, com proposta sempre de tornar, com certeza, afetos duráveis. Mas nós também temos no lar esses reencontros. Então, quando a gente exercita, e não necessariamente tem que ser num formato ou no outro, mas o Evangelho como uma luz que orienta, que ilumina, como uma base que vai nos trazer orientação para a família, a condição de termos um diálogo mais amigável, estruturado, muito maior. Então, quando a gente começa a compreender que somos espíritos imortais, como falamos na live passada, nessa jornada evolutiva, em que estamos gradativamente despertando ainda a nossa consciência acerca disso, mas já compreendendo o nosso papel de alguma forma, né? A nossa autonomia, o nosso livre-arbítrio e o que isso pode nos acarretar. Nós compreendemos a reconciliação, nós compreendemos o perdão, a gente tem um olhar diferenciado acerca disso. Então, o convite para abordar esse tema, e Joana de Ângelos nos traz nesse capítulo, justamente, é que se nós não utilizamos as nossas oportunidades de reparar as faltas nesses reencontros, nessa existência, vamos, de alguma forma, ainda ter muitos reencontros que vão trazer, de alguma forma, também dor, se não houver reconciliação, justamente porque, às vezes, negligenciamos a oportunidade que temos. Não é verdade? Deixamos para depois. Ah, não, isso aqui não tem jeito, não vai dar jeito, não, isso aqui eu já tentei várias vezes, deixei para lá. E a gente continua naquelas feridinhas, naquele conflito, naquelas dores. Então, que a gente faça um esforço. O convite é que a gente faça um esforço. Que a gente compreenda, olha, nessa situação aqui, esse trecho do Evangelho diz, nós não vamos sair sem que paguemos todos os, né, os nossos, de alguma forma, os nossos débitos para com o outro, para com as leis. Então, se nós temos os nossos compromissos, que a gente assuma esses compromissos, de alguma forma, certo? E agora eu passo a palavra para a Robson. Então, algumas considerações, elas precisam ser feitas, né? Quando a gente comenta sobre reconciliação. Reconciliação é um termo que nos remete a uma ação reativa. A reconciliar é uma ação reativa, é uma atitude reativa. Depois que eu fiz, eu vou lá e peço desculpas. Talvez eu me permita entender que o maior desafio que nós temos é superarmos a nós mesmos, primeiramente nas causas que me levam a agir de forma a imperar a necessidade de me redimir. Então, eu preciso olhar o antes, sem neurose, com muita tranquilidade, com muita serenidade, com muita paciência. Porque ainda não estamos como Chico Xavier, né? Que saía pedindo os benefícios, as contribuições para os pobrezinhos dele, e chega num determinado latifundiário, potencialmente rico,
estende a mão pedindo a caridade para os pobres e recebe o cuspe, né, desse rico. Chico Xavier diz: muito obrigado, essa é a minha parte. Agora eu quero a parte dos meus pobrezinhos, né? Então, ainda não estamos, é um objetivo. Nós não estamos a posteriori na oração de São Francisco, né? Então, onde houver ódio, que eu leve amor. Talvez eu ainda não esteja pronto para levar amor. Talvez eu tente instalar ali a paz, né? Mas talvez até com muito esforço. Mas o que a gente precisa entender é que reconciliação é uma atitude reativa, vindo depois. E a sabedoria popular, ela diz, pede desculpas, pede desculpas, pede desculpas, mas já feriu, né? Realmente. Depois que inventaram desculpas, né, assim que dizem também, a gente se sente no direito de sair por aí, fazendo o que quer, dizendo o que quer, né? Então, a reconciliação, ela precisa nos remeter à nossa essência antes, para que a gente não tenha a necessidade de nos reconciliarmos. Uma passagem que a Rafa traz é: reconcilia-te com teus irmãos, né, que foram seus companheiros de viagem no pretérito, no passado. Porque a partir de hoje, nós podemos não precisar reativamente fazer uso de uma reconciliação a partir de um arrependimento. Talvez a gente não consiga com facilidade, mas a gente vai reduzindo o tempo do pedido de desculpas. A gente faz, magoa, e passa 1, 2 dias, se arrepende, depois passa só 2 dias, depois passa um dia, depois magoa e pede desculpas na mesma hora, e depois já não magoa mais, consegue frear antes. Porque também nós temos uma estrutura física, uma estrutura cerebral, que nos permite discriminar, né, aquilo que nós falamos. E só precisamos de 6 segundos, quando a gente diz conte até 10. Isso aí obedece a um tempo. Esse conte até 10 equivale a 6 segundos. A gente conta até 10, mas dá 6 segundos aproximadamente. Para sair do instintivo para o racional, para sair do cérebro reptiliano para o neocórtex, para esse cérebro novo, né? É lá onde está a crítica, é lá onde está a razão, é lá onde está a ponderação. Então, quando a gente age instintivamente, quando a gente não ainda se trabalhou para conter os ímpetos, para respirar e para compreender o outro antes mesmo de precisar perdoar, o perdão é ausência de compreensão. Se a gente for analisar friamente, de uma forma bem simplista, perdão é ausência de compreensão. A compreensão é prévia ao perdão. Se compreendo, não vou precisar perdoar. Porque compreendo. Se compreendo, eu tenho minhas razões para entender as razões possíveis pelas quais o outro agia assim. Primeiro, as objetivas, aquelas que nós temos na teoria. O grau evolutivo dele é aquele. Ele está fazendo o melhor que ele pode. E segundo, o conjunto de razões subjetivas. É uma necessidade qualquer que ele tem que não é satisfeita. Eu tenho que concordar com a psicanálise, não de todo, mas pelo menos quando ela traz a ideia de que toda demanda é demanda de amor. Toda demanda é demanda de amor. Quando uma criancinha chora, ela está pedindo alimento. Mas não é só alimento, é a atenção, é o afago, é o suprimento, é o movimento em direção a ela. Né? Do mesmo jeito, quando diante de um luto, seja o luto o que ele venha a ser, qualquer ruptura de vínculo, mas quando nos emocionamos, quando nos entristecemos, quando ficamos introspectivos muitas vezes, quando entramos em contato com a gente mesmo, e que um outro percebe, né, o significado desse nosso silêncio, porque a linguagem não está só nas palavras,
ele se dirige a nós, muito provavelmente, se tiver um coração empático ou simpático também, né? Mas ele está atendendo uma demanda de amor, e aquela minha introspecção, contato comigo mesmo, está exigindo de mim, eu estou tentando satisfazer em mim mesmo a necessidade de amor que tenho. Então, toda demanda, ela é uma demanda de amor. Por estranho que possa parecer, essa demanda de amor vem por diversas vias, até mesmo pela ira, até mesmo pela raiva, até mesmo pela agressividade, até mesmo pela provocação de uma mágoa, não é? Aquele que fere pode ter certeza que está ferido. Só fere quem está ferido. E o nosso prazo é, estamos todos feridos, porque ainda estamos no segundo mundo da escala evolutiva, é entendermos, enquanto espíritas, que mesmo que feridos, nós vamos compreender o outro ferido, assistir o outro ferido e dar o amor ao outro ferido. Porque o próprio Chico Xavier também diz, eu deixo as minhas dores, as minhas feridas em casa e vou cuidar das dores e das feridas do outro. É assim que a gente faz. Espírita não é aquele que não tem sofrimento, que não tem problemas, dificuldades, que não tem crises ou conflitos existenciais. Não. Espírita é, antes de qualquer coisa, tão humano quanto qualquer um. Inclusive os mais terríveis pecadores. Nós somos humanos, principalmente. E é a partir do humano que a gente desenvolve o espírito. O espírito só evolui na medida em que desenvolvemos esse humano. Porque a evolução moral, a evolução espiritual, ela passa pelo campo das experiências. Então, assim, perdão é a ausência de compreensão. Do mesmo jeito que reconciliação é a ausência de perdão. Então, vamos lá. Se eu compreendo, eu não preciso nem perdoar, nem me reconciliar. Eu não sei se faz sentido, se alguém puder botar assim, ó, um dedinho, né? Até para a gente ter um retorno. E se alguém tiver aí um caso que queira esclarecer, o cotidiano, a prática, a nossa vivência, ela é muito importante e nos ajuda mais a compreender do que as próprias teorias, né? Então, vejam que, se compreendo, eu não preciso perdoar, e se não preciso perdoar, e se eu perdoo, eu não preciso reconciliar. Está tudo numa escala aí, né? Porque conflitos a gente vai ter sempre. Agora, o que me faz, lá na frente, depois do arrependimento, que é a parte saudável da culpa, a parte patológica da culpa é o remorso, que destrói, né? Que acaba com o sujeito, que bloqueia, que paralisa. A culpa tem duas respostas. Uma patológica, que é o remorso, aquilo que dói, que provoca uma angústia, uma dor insuportável, dor da alma. Ou arrependimento. Essa é a parte saudável da culpa, porque eu me coloco em movimento em direção ao outro, não necessariamente fisicamente, espiritualmente e mentalmente, muitas vezes, em direção ao outro para reconciliação, né? Então, veja que a reconciliação, ela nasce da parte saudável da culpa. O remorso, que é a parte patológica da culpa, não nos coloca em movimento em busca de uma reconciliação, né? Então, assim, os conflitos, eles vão sempre existir. Acho que a gente falou alguma coisa sobre isso. E nós pejoramos esse termo conflito. E o conflito, ele é saudável, ele é, na grande maioria das vezes, necessário, porque o conflito é uma expressão de troca de posições contrárias, de troca de verdades contrárias, de desejos opostos, de desejos contrários, mas não necessariamente excludentes, depende do meu coração, né? Porque o desejo do outro não necessariamente exclui a satisfação do meu desejo. Eu posso, antes de me reconciliar, eu posso conciliar as diferenças decorrentes dos conflitos
não são tragédias, não são trágicos, não são dramas, mas também não são comédias, né? Mas os conflitos, eles são necessários e são propriedades da natureza humana, da socialização, da convivência, do viver junto, do viver com, do relacionamento. Porque são seres complexos, porque nós somos seres de altíssima complexidade, que se relacionam, cada um na sua subjetividade. Cada um com com seu conjunto de valores, de princípios, de desejos, de necessidades não atendidas, né? De propósitos e com um conjunto decorrente da sua história, da história da vida do espírito. Não me refiro somente a essa perspectiva carnal, imediatista de agora, já que estamos no ambiente espírita aqui. Então, ele traz um arcabouço de experiências decorrentes da sua história e se comporta em consonância com aquilo que ele viveu até aquele ponto. E na qualidade de ser também ele criatura do mesmo Criador que me criou, eu preciso entender que ele, relativamente, por descendência comum, é igualzinho a mim. Ele pode estar até mais avançado no momento de deslize ou mais atrasado em relação ao meu grau evolutivo, né? Mas igualzinho a mim, está no mesmo caminho, está com o mesmo propósito, a santificação, a evolução, a individuação, né? A transformação das nossas sombras em luz. É o objetivo de todos nós que estamos aqui. Nos afetamos por conta do comportamento do outro, nos afetamos. Hoje à tarde eu dizia, alguém que me fala, Robson, as situações que estão me acontecendo estão me deprimindo. Eu digo, vamos consertar esse discurso aí para a gente poder conversar. Eu estou me deprimindo com as situações que estão acontecendo. Então, a gente precisa, quando a gente trabalha com o tema de reconciliação, sair da passividade, né? Sair da reatividade e entrar na ativa, arregaçar as mangas e subir no palco. Nós não podemos estar somente no público, nas poltronas, sentados como espectadores do teatro da vida. Não, nós somos atores dela. E quando nos relacionamos com os outros atores, aí é que vem uma coisinha que faz toda a diferença. Vivência e experiência. Vivência é a situação na qual me encontro, pela qual eu passo ou passei. A vivência não ilumina, não acende a nossa luz. A vivência, vivenciar, não nos ensina, nós não aprendemos com as vivências. Nós só aprendemos com experiência, nós só evoluímos com experiência. Então, vivência não significa experiência. Vivência não acende a luz, vivência não transforma, vivência não individua. Vivência são oportunidades de experienciações. Aí sim, quando eu transformo uma vivência, uma situação da vida em experiência, eu cresço, eu me transformo. A relação com o outro, ela é sempre uma vivência. Mas eu posso pejorar o outro, criticar o outro, julgar o outro, condenar o outro e executar uma pena sobre o outro. Eu estou vivenciando aquela relação. Mas se eu entendo que aquele outro tem uma função qualquer que não passou pela minha vida por acaso e que provoca alguma coisa em mim, que eu preciso deslocar o olhar dele para mim, para saber o que sinto, como sinto e por que sinto, eu estou transformando essa vivência em experiência. Talvez esse seja o maior desafio nosso, né? Uma certa feita, eu vou me colocar aqui, já que eu não vi nenhuma colocação aqui de uma situação cotidiana ou prática, né? Mas como tudo é aprendizado, sabe aquele falso testemunho? Uma certa feita disseram algumas coisas no centro espírita, hein? Aí me perguntaram assim, mas Robson, você não vai dizer nada?
não tem nada para dizer, né? Mas não é possível, você vai ficar calado, você vai ficar quieto. Quem cala consente, não. Quem cala não quer brigar, quem cala não quer briga, quem cala não consente. Quem cala compreende, é diferente, né? Eu compreendo, tem alguma necessidade de poder naquela pessoa, né? Ela quer assumir a atenção, ela quer se posicionar no centro dessas atenções. Ela está tentando, por uma via equivocada, satisfazer uma necessidade interna não atendida. Não vou alimentar o ego de ninguém, eu não vou iluminar, eu não vou. Isso não é caridade. Mas também eu não vou discutir, eu não vou provocar, eu não vou me colocar numa posição antagônica e conflituosa, não. Por uma simples questão, a verdade, né? Ela sempre aparece. Sempre aparece. E o primeiro passo é acreditar na verdade. Se a gente acredita na verdade, a gente já não precisa perdoar. Não vamos nem passar pela compreensão, né? Bom, eu acredito na verdade. Olha, se o que ele está dizendo de mim realmente corresponde ao que eu sou, beleza, ele está me ajudando, eu vou olhar para mim e vou consertar esse defeito. Se o que ele está dizendo de mim não corresponde ao que eu sou, ele está equivocado, eu não vou me aborrecer por isso, eu vou seguir o meu caminho. Então, em nenhuma das duas hipóteses, ou ele estando certo ou ele estando errado, eu preciso politizar essa situação. Eu preciso responder com agressividade, eu preciso me defender. Não. A nossa melhor defesa é sempre a verdade, que não tem como esconder. Se ela permanecer escondida muito tempo dos humanos, ela já é clara desde o primeiro instante do Pai, do Criador, de Deus, né? E mais ainda, da nossa consciência, porque é ela que nos julga. Então, vamos entender, é bom a gente entender que reconciliar é um verbo que está nos posicionando na reatividade. Depois que faço, eu vou lá e peço desculpa. Eu sou réu primário, né? Então, qualquer besteira que eu faça, o outro pode me desculpar, porque, né? É talvez o meu primeiro erro. Quando Jesus diz, perdoa não 7, mas 70 vezes 7, não é para que a gente perdoe. É para que ao perdoar 70 vezes, não é possível que a gente não vá perceber que se eu compreendesse, eu não precisaria perdoar muito menos 70 vezes. Ao caminhar e recorrentemente, repetidas vezes, perdoar e perdoar e perdoar, vamos experimentar, né? Cada dia é uma oportunidade de testes. A gente está no. Vamos fazer um test drive. Amanhã eu não vou perdoar ninguém. Amanhã é um dia sem perdão. Não é uma terça sem lei. É com lei, mas sem perdão. Antes de perdoar, aquele que disser, não tem um troco para você, não. Não, eu não quero conversa com você, não. Não, eu não posso lhe atender. Volte para o fim da fila. Não, só lhe atendo nessas coisas. Qualquer situação da vida que desperte a nossa ira, ao invés da gente se aborrecer e dizer, mas não tem nada não, eu perdoo, a gente vai fazer um exercíciozinho. Vamos substituir isso aí por eu compreendo. Ele deve estar com algum problema, ele está passando por alguma fase, ele talvez não esteja polido ainda, né? O amor ainda não tocou aquele coração, mas tem um germezinho ali, eu entendo. É o momento da vida dele, ou é o momento da existência daquele espírito. Lá na frente ele se santificará. E quem sabe a gente vai estar diante do mestre trabalhando no mesmo corpo, na mesma equipe. Nada invalida isso, né? Porque o desenvolvimento é uma faculdade de todos nós. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, já que as pessoas não eu não estou vendo algum retorno aqui. Faz algum sentido, Rafa? Será que tem alguma lógica, já que a gente tem um tempinho? Faz sim, claro. Um Ok. exercício da compreensão bem bacana. Então, assim, quando a gente diz, observe o seguinte, reconciliação, já que é reativo,
eu estou diante de uma possibilidade de um ponto de corte, né? As besteiras que eu fiz com alguém até aqui, mas lá para trás, eu vou precisar me reconciliar. A reconciliação para a doutrina espírita é a reparação, né? Eu magoo alguém, nós não encarnamos somente para expiações e provas, fundamentalmente para as reparações. E esses espíritos com os quais precisamos nos reparar estão nos primeiros celeiros, na família e no trabalho. Então, assim, o que é a reparação? É uma reconciliação. Já que eu não me reconciliei, né, antes de depositar minha oferta no altar, eu encarno contemporaneamente com aquele com o qual eu preciso reconciliar. E a reconciliação se dá tácita e naturalmente, imperceptível, né? É na reparação. É um filho ingrato, é um irmão que me magoa, é um irmão que me tira o que é meu, né? É um filho que tira o que é meu, é um pai que nega o que é de direito do filho, ou que nega assistência, ou que nega o amor, ou que nega a presença ao filho, né? Porque na reparação eu preciso sentir a dor que eu fiz o outro do passado sentir. Eu posso até, se a gente diz assim, é melhor perdoar, é melhor reconciliar logo. Se eu, mesmo que eu tenha me arrependido, que é a parte saudável da culpa, pedido perdão, e o outro tiver me perdoado, ok, Robson, você parece que é gente boa, eu te perdoo. Mesmo assim, eu não escapo da reparação. Eu vou ter que sentir a dor que eu fiz ele sentir. Atenuada, o perdão não salva. O perdão, ele corta os vínculos, né, entre devedores e credores, entre amigos e inimigos. Se eu perdoo e o outro não recebe o meu perdão, ok. Ele não me alcança mais espiritualmente, né? Porque eu perdoei, se perdoei de coração. Então, aquela dívida, ela se extingue ali com o perdão. Mas mesmo assim, eu vou precisar encarnar para sentir a dor que eu fiz ele sentir, ainda que eu tenha sido por ele perdoado. Porque só a dor ensina. Só a dor ensina. Então, se a gente aprende desde já a compreender, a gente não vai precisar encarnar para efeitos de reparação, né? Não sei se está claro o que eu estou trazendo aqui. Porque se eu compreendo, eu não produzo inimigos. Se eu compreendo, eu acolho. Eu posso até não trazer para almoçar na minha mesa, como diz o próprio Jesus. Você não precisa almoçar com o inimigo, né? Mas isso não invalida a ideia de compreender o outro, de que o outro está no mesmo caminho em que eu me encontro. Ele pode estar até um pouco mais avançado, um pouco mais atrasado, mas estamos caminhando na mesma direção e somos criaturas do mesmo Criador, né? Falamos de conflito, o perdão cessa a dor na medida em que o perdão cessa a cobrança, né? O outro espírito ele não me alcança mais a partir do momento que eu perdoo, e ele não precisa nem me procurar se eu compreender, né? Se eu não tiver amargo em mim, agora sim, se eu não compreendo, eu vou precisar aprender a perdoar. E se eu perdoar, eu vou ter que me reconciliar. Sabe por quê? Porque quando a gente não compreende, guarda aquela mágoa sobre o outro, os obsessores, que eu não concordo com esse termo, né, mas a gente não tem tempo de explicar, do outro, é tudo que eles querem. É um inimigo daquele obsidiado no mesmo plano em que ele está. E se eu tenho uma animosidade com aquele fulano, com aquele sujeito, os obsessores dele vão me buscar como aliados, para que nesse plano eu possa fazer alguma coisa com o outro. Eu não sei se eu fiz me fazer entender, também não vou conseguir ler as questões que estão sendo colocadas aqui. São 19h49, Rafa, eu não sei se eu passei do tempo, se tem mais tempo, mas você me Um orienta. minuto. Um Hã? minuto.
Um Um minuto. minuto só dá tempo para mandar beijos, beijos, beijos e abraços na alma, né? Mas assim, é assim, se a gente puder, esse tema, vamos memorizar de uma forma assim, bem simplificada, porque viver é fácil, né? A gente aqui complica. Viver não é difícil, é desafiador, né? E ótimo que seja desafiador, porque dá um tempero à nossa existência. Se fosse fácil, no graça, a gente ia se cansar rapidinho. Mas reconciliação é um verbo, reconciliação é um substantivo, mas reconciliar é um verbo reativo. Depois que eu fiz a bobagem, eu vou precisar desse verbo. Me colocar em direção ao outro para me redimir, né? Enquanto estamos no caminho. Mas reconciliação está depois do perdão, que está depois da compreensão. Então, antes de tudo, a compreensão. E se tivermos que fazer algum exercício nesses 30 segundos que nos resta, é exercitar a compreensão. Exercitar a compreensão. Exercitar a compreensão. É o que a gente pode deixar aqui como uma sementinha, na esperança que Jesus irrigue, que ela venha dar bons frutos no coração de cada um. Que bom. Olha só, como foi proveitoso a gente poder abordar esse tema, reconciliação, porque cada um de nós, com certeza, em algum momento, se viu alguma circunstância, como o Robson falou, né, no ambiente familiar, nas relações, no ambiente de trabalho, de alguma forma, todos nós já vivemos alguma situação que precisou que nós demandássemos a compreensão, né, ou exercitássemos o perdão, enfim. Então, cada um de nós tem uma história específica para poder trazer. Eu sempre peço e convido os corações que tragam os trechos do Evangelho para a vida do cotidiano, para que a gente dê um significado, para que faça sentido. Senão as pessoas às vezes até não se interessam, porque não compreendem que no Evangelho está a nossa vida, né? Que tudo ali se encaixa na nossa vida, enfim. Então agora vamos nos preparar para poder fazer a nossa visualização, agradecendo sempre a Deus pela oportunidade de estarmos juntos, mais uma vez reunidos em nome do Mestre Jesus. Vamos serenando a nossa mente, acomodando todas essas informações que nos foram trazidas. Vamos entrar em contato com a energia da gratidão. Nos imaginar num ambiente externo, uma área verde, fresca. Vamos imaginar os amigos do grupo, aqueles que os nossos corações conhecem. Vamos dar as mãos, formando um círculo, uma roda. Respirar fundo. Percebam que uma energia começa a nos tomar. Quando entramos em contato com a gratidão, estamos em contato com o coração do Pai. Vamos agradecer a Ele a oportunidade da reencarnação, de estarmos vestindo esses corpos, reencontrando os corações que necessitamos, sendo desafiados, aprimorando gradativamente a nossa consciência. Vamos agradecer sempre a Deus por isso. Vamos trazer o Mestre Jesus para a tela mental e rogar que o teu coração nos ensine a perdoar. Todos nós necessitamos do perdão, da indulgência de muitos. Se temos amor em nós, podemos também exercitar perdão e indulgência. E em contato com o Pai e com Cristo, então, que emoção! Fiquemos com a imagem do Mestre Jesus na nossa tela mental por um instante. Passamos essa conversa com Ele. Falemos das nossas dificuldades. Vamos abrir o nosso coração para o Mestre. E deixar que o amor de Deus percorra cada um de nós.
e com os corações repletos de gratidão, vamos dizer: Pai, obrigada pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos em Seu nome. Guia-nos através do Evangelho do Mestre Jesus. Concede-nos a bênção da reparação das nossas faltas. Vamos abrindo os olhos, tranquilamente, em contato com essa energia da gratidão que é tão importante, especial. E vamos nos despedindo. Um beijo no coração de todos. Sandrinha, que bom que você chegou a tempo. Eu vi você entrando. Jaque também, seja bem-vinda, meu amor. Eu vim entrando e não pude falar. Rita, Consa, todos vocês que participaram. Eu gostei que vocês deram um tempinho só para a gente poder falar, não foi? Alex entrou também, sejam todos bem-vindos. O que eu não falei no início, então recebo um beijo meu, de Robson, de Fábio. Gratidão, gratidão, gratidão. Que Jesus esteja sempre conosco. Eu não sei se Fernanda está aí, mas entrou uma Fernanda pela primeira vez. Eu quero que ela se sinta bem-vinda no nosso grupo, acolhida. O grupo está de portas abertas para todos vocês, sempre em que quiserem convidar os colegas, os amigos, compartilhar essa experiência, fiquem à vontade. Tá bom? Magda, um cheiro. Um beijo em todos, todos, todos. Já, já, eu vou desligar. Oi, Sandrinha, porque a gente tem um trabalho na Casa Geração, então, infelizmente, não dá nem para despedir todo mundo. Um beijo, que a paz de Jesus, obrigada, Robson, que a paz de Jesus esteja com todos nós, viu? Assim Eu vou seja. salvar, Fábio, eu vou salvar, não vou esquecer. Beijo, tchau, até quarta.